Olá, eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos começando mais um Momento Bancário e hoje nós vamos falar sobre a Previdência Social. Entender e defender a Previdência Social é o tema da cartilha que o sindicato lançou nesta sexta-feira, dia 15, Entender e defender a Previdência Social. Então, você vai tirar hoje todas as suas dúvidas sobre a Previdência. Para isso, a gente está aqui com um convidado especial, que é João Sixu, economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos autores dessa cartilha. Boa noite, Sixu. Obrigada aí pela presença. E a doutora Sara Quental, especialista em Direito Previdenciário e advogada da Crivelli Associados. Boa noite, doutora Sara. Obrigada pela presença. Eu que te agradeço. Bom, eu começo aqui com o Sixu perguntando o seguinte: como é que é financiada a Previdência Social? Quem financia? Só os trabalhadores que contribuem? Como funciona? Quem financia? Olha, a Previdência Social é financiada no Brasil e em grande parte do mundo por três partes: os trabalhadores, os empresários e o governo. Então, por exemplo, na Dinamarca, estou lendo aqui a cartilha, vou ler aqui a nossa cartilha. A participação do governo atinge 28,2% do PIB, enquanto empresários e trabalhadores contribuem com 4,3% e 4%, respectivamente. Então, no Brasil nós temos também esse modelo, é o modelo aprovado na Constituição de 1988, que é o modelo tripartite, o modelo de trabalhadores, empresários e governo contribuindo. E se nós contabilizarmos dessa forma a situação orçamentária da Seguridade Social e da Previdência, nós teremos resultados bastante saudáveis desse sistema. Bom, então, já falando nessa questão de como é que está a situação da Previdência, aí eu te pergunto, se é verdade que a Previdência Social, a nossa Previdência hoje, tudo isso que você está falando aqui, que ela é deficitária. A grande imprensa ela tem dito isso, né? Inclusive o Fantástico fez uma cobertura, né, espetaculosa sobre a Previdência e disse que tem um rombo na Previdência, né? Que tem um rombo e que no futuro, se continuar desse jeito, sua esposa pode ser assaltada, o seu filho pode não ter direito, não ter condição de estudar, porque a Previdência vai quebrar, o Brasil vai quebrar. Explica um pouco isso aí. É verdade que tem esse déficit? Não, não é verdade que tem esse déficit. Na verdade, o Fantástico esqueceu de consultar a Constituição Federal, porque na Constituição Federal é estabelecida a forma de financiamento da Previdência. E a forma de financiamento da Previdência, como eu disse, vem parte dos trabalhadores, parte dos empresários e outra parte é o governo. O governo é que contribui com uma parte significativa. Em 1988, inclusive, foram criadas algumas contribuições, algumas fontes de arrecadação para que houvesse financiamento da Seguridade Social e da Previdência. Então, foram criadas duas contribuições, o COFINS e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E quando nós fazemos a contabilização, incluindo a parte do governo e não só a parte dos empresários e trabalhadores, nós temos, na verdade, um superávit da Seguridade Social no Brasil. Isso então, a gente pode ver aqui na página 18 da cartilha, né? Explica bem, uma tabela explicando todas as receitas da chamada Seguridade Social, e não só onde a Previdência faz parte, não é isso? Exatamente. A Seguridade Social ela é composta pela saúde, assistência social, previdência social e seguro-desemprego. E quando nós contabilizamos o que a Constituição manda, que é aquela parte referente ao governo, e especialmente a COFINS e a CSLL, que é a parte do governo, nós vemos que há um superávit da Seguridade Social. Então, nós podemos ver aqui na cartilha, na página 18, por exemplo, que ano passado nós tivemos um superávit de 20 bilhões. No ano de 2014, de 35 bilhões. Mas aqui está incluída a parte do governo. Isso quer dizer o seguinte, que o governo não está repassando
aquilo que deveria repassar da sua parte para a Previdência, para a Seguridade Social como um todo. Exatamente. Quando eles dizem que há um déficit, é porque eles fazem a seguinte conta: quanto é arrecadado da parte empresarial, da parte dos trabalhadores e quanto é gasto no quanto é gasto nos benefícios. Inclusive na aposentadoria rural. Isso, né? Inclusive na aposentadoria rural e todos os outros benefícios. Aí dá déficit. Mas se nós incluirmos a parte do governo, sempre haverá um superávit. Mas a questão é o seguinte: por que o governo não inclui a sua parte? Porque utiliza essa parte para fazer basicamente desonerações, pagamento de juros da dívida, para fazer outras despesas, e não aquela que é obrigada pela Constituição. Quer dizer que está indo dinheiro, em vez de para a Seguridade Social, para as aposentadorias, está indo para os banqueiros. Exatamente. Agora eu queria perguntar para a doutora Sara, qual que é a regra para se aposentar no Brasil? Como é que uma pessoa, um trabalhador, um cidadão brasileiro consegue se aposentar hoje? Quais são as regras? Então, aposentadoria hoje no Brasil, eu tenho algumas opções. Então, pela legislação previdenciária, o homem que tiver completado 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos, ele teria direito a se aposentar de forma integral, sem a necessidade de cumprir qualquer requisito etário. A única coisa que vai influenciar é que quanto mais jovem ele for, mais o fator previdenciário será drástico no valor da renda do benefício, porque o fator previdenciário analisa a sua expectativa de sobrevida, quanto tempo você vai ficar dependente da previdência para receber o seu benefício. Logo, se você for mais jovem, a sua renda será menor. A outra possibilidade, desde que foi implementada a regra da Fórmula 8595... Desde o ano passado, né, quando a lei foi aprovada e a presidenta Dilma sancionou. Isso, a medida provisória 676 foi convertida na lei 305. Então, agora eu tenho uma outra opção. Qual seria a opção? O homem que completar 95 pontos e a mulher 85 pontos, que seria a soma da idade mais o tempo de contribuição, ele poderia vir a se aposentar sem a incidência do fator previdenciário, que é o redutor drástico. Mas é importante deixar claro que isso é uma opção. Então, não é porque agora foi aprovada a fórmula que eu necessariamente preciso me aposentar só pela fórmula. Eu posso me aposentar... Então, tem muita gente achando que depois que aprovou 85/95, não existe mais a opção do fator previdenciário. E não é verdade, né? São as duas coisas concomitantemente. Eu só vou optar se eu quero que na minha renda tenha incidência do fator previdenciário ou não. Então, isso seria para aposentadoria por tempo de contribuição. Do outro lado, nós temos a questão da aposentadoria por idade, que aí sim eu preciso do requisito etário, 60 anos mulher e 65 anos o homem. Lembrando que a aposentadoria por idade, ele não tem a incidência do fator previdenciário, que também o torna mais vantajoso, então às vezes muitas pessoas até optam pela questão da aposentadoria por idade. Porém, o cálculo é um pouco diferente. A aposentadoria por idade está condicionada a ter 15 anos de contribuição. Isso, que é a nossa carência. Todas as aposentadorias, exceto a aposentadoria por invalidez, eu preciso cumprir um período de carência de 15 anos. Certo. Sixu, a doutora Sara estava falando aqui da aposentadoria por idade. Uma das coisas que os jornais têm dito aí, e inclusive foi dita na matéria do Fantástico, é que o Brasil é um dos poucos países no mundo todo que não tem aposentadoria por idade, que as pessoas aposentam na média por tempo de contribuição. Isso é verdade? Não, isso não é verdade, mas a matéria do Fantástico tem muitas inverdades. Parece que ela foi feita para manipular a informação. E não consultaram a legislação para fazer o programa. Então, existe no Brasil duas formas de se aposentar. Por idade, com 65 anos para homens e 60 para mulheres, e por tempo de contribuição. Mas, em verdade, por tempo de contribuição é uma parcela muito pequena da população que consegue se aposentar por essa via. Menos que 30% das aposentadorias são por tempo de contribuição. Então, a maioria já aposenta por idade, com 65 anos o homem e os 60 anos a mulher. Exatamente. Que dá os 53%. Acho que um número importante é que a aposentadoria urbana, por exemplo, tem uma média de aposentadoria superior a 63 anos de idade. Ou seja, já é assim. E assim, outra coisa que também eles falam, bom, mas os países no mundo já aumentaram seu tempo para aposentar, já chegaram em 65 anos, já estão caminhando para 70. Mas eles não falam que nesses países desenvolvidos, nesses grandes países, também a expectativa de vida é maior que o Brasil. A gente está vendo na cartilha, na página 24 e 25,
fala um pouco dessa questão da expectativa de vida das mulheres, do homem e das mulheres, né? Você vê aqui, Japão, Espanha, França, Itália, Suíça, Austrália, Coreia, Islândia, Suécia, Finlândia, Áustria, Canadá, Noruega, Alemanha, Israel, Grécia, Bélgica, tudo isso são, todos esses países, os homens têm uma expectativa de vida maior que o Brasil, e mais, né? Tem uma série de outros aqui, até chegar no Brasil. Eu considero que a idade do Brasil de 65 anos já é uma idade bastante rigorosa. Que homens se aposentam com 65 anos e a expectativa de vida dos homens é de 70 anos. Então você trabalha durante 35 anos e fica dos 5 anos aposentado. Não existe, na verdade, dos países desenvolvidos, dos países mais importantes no mundo, nenhum país que tenha uma regra de 70 anos. Os mais elevados estão em torno de 67, 66 anos, mas também com uma expectativa de vida 10 anos ou mais do que o Brasil tem. Então, a gente não tem que pensar só na idade de aposentadoria, mas também pensar na expectativa de vida de um país. E, no nosso caso, é bastante rigoroso já. Alguém se aposentar aos 65 anos e a sua expectativa de vida ser de 70. Mas tem casos mais graves no Brasil, porque a aposentadoria é de 65 anos de idade, mas esses 70 anos que eu estou mencionando é uma média. Uma média nacional, né? Você vê que tem estados... Isso, tem estados na região rural, mais pobre do Nordeste. Em verdade, a expectativa de vida é de 60 anos, um pouco superior a 60 anos. Então, esses só vão contribuir e nunca vão se aposentar. Quer dizer, vão morrer antes. Bom, aí eu te pergunto o seguinte, o que o governo interino do Michel Temer tem anunciado que vai fazer uma reforma da Previdência? E a gente vê que a imprensa está dando suporte, né, desinformando ou deixando de informar corretamente a opinião pública sobre a real situação da Previdência, de modo a justificar essa reforma que eles querem fazer. Qual é a reforma que o Temer pretende fazer? O que ele tem anunciado aí? Olha, são duas medidas, principalmente. Uma delas é quebrar o piso do valor do benefício, que atualmente é de um salário mínimo, para que possa ser pago um valor inferior ao salário mínimo. Certo. E também as aposentadorias que têm valor superior ao salário mínimo, provavelmente vão ser reajustadas a um índice inferior ao índice da inflação. Então, é provável... Vai descolar, o salário mínimo vai valer mais, a aposentadoria o aposentado vai receber menos. Exatamente. Né? Então, a ideia é, na verdade, comprimir o valor dos benefícios. Eu diria que essa é a primeira reforma que se pretende fazer e eu diria que é a mais importante, porque tem um impacto direto agora no orçamento da Previdência se nós reduzimos o valor dos benefícios. Agora, que tem impacto mais para frente... Faz a mudança e imediatamente o governo já economiza, né? Exatamente. Desse ponto de vista de que o governo acha que a Previdência é um custo, já que mandou a Previdência para o Ministério da Fazenda. Exatamente. Então, essa economia, na verdade, é uma economia para pagar juros da dívida pública, porque não é para investir nas outras áreas, porque tem uma outra PEC, proposta de emenda constitucional, que vai limitar os gastos do governo em todas as outras áreas, em saúde, educação e cultura, menos para o pagamento de juros. Então, se nós vamos economizar em previdência, não é para colocar nas outras áreas. Não é para pôr na saúde e na educação. Exatamente. É para colocar no pagamento de juros da dívida. Então, essa eu diria que é a primeira reforma. A outra, que nós podemos resumir no seguinte, a idade mínima de 65 anos para homens e para mulheres, em todos os casos. Em aposentadoria rural, sendo mais preciso, de 65 anos para todos, homens e mulheres, rural e urbano. Isso é grave, porque, na verdade, as condições de trabalho no campo são muito mais duras, mais difíceis, e o trabalhador é mais sacrificado, o trabalhador rural. Então, é por isso que ele deve se aposentar um pouco antes. Mas ele passará também para 65 anos. E as mulheres também passarão de 60 para 65 anos. Aqui nós temos que levar em conta o seguinte,
que mulheres têm um trabalho doméstico muito pesado. Segundo pesquisas do IBGE, trabalham por semana, além do trabalho fora de casa, 24 horas por semana no trabalho doméstico. E homens, em média, trabalham somente 10 horas. Então, isso justifica que as mulheres, Além do que as mulheres muitas vezes têm que deixar o emprego para cuidar dos filhos e ficam 1, 2 anos fora do mercado de trabalho. Exatamente, o que adia a sua aposentadoria. Que adia, exatamente. E isso também é grave, porque as mulheres são duplamente sacrificadas na sua jornada de trabalho e terão a mesma idade de aposentadoria dos homens. Certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí a gente volta para continuar falando sobre a Previdência, tentando entender esse assunto que é complexo e é tão importante para a gente. Um pequeno intervalo, já já a gente volta. A TVB, a TV dos bancários, está com uma nova logomarca. Sua identidade visual foi cuidadosamente pensada dentro de conceitos de uma comunicação ágil, objetiva, responsável e cidadã. Mais moderna também está a nova vinheta, produzida nos padrões do universo online, anunciando conteúdos que possam ser compartilhados tanto via web quanto por aplicativos de smartphones. Mantendo as iniciais desde o início, a nova cara padroniza cores e tipografia e se estende também em todos os outros materiais utilizados pela TVB para levar informação a você bancário. Continue assistindo a Web TV dos Bancários. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as notícias também no Facebook e no site do sindicato. Bom, nós estamos de volta no Momento Bancário falando sobre a Previdência. Já falamos como funciona, como é que é financiada, qual a reforma que o governo pretende fazer, aumentar a idade, igualar a idade de homem e mulher, estabelecer a idade mínima, ou seja, aumentar o tempo para você aposentar e desvincular o piso do salário mínimo. E agora a gente tem umas perguntas que foram enviadas para a gente vai responder algumas, outras a gente responde por e-mail, mas eu penso que algumas vão sendo respondidas ao longo da discussão da Previdência. Uma delas é que para a doutora Sara, ele fala dos impactos da medida provisória 739. Aí eu queria que você falasse um pouco do que é essa medida, quais as consequências, que ela altera, ela vai mexer nas pessoas que estão afastadas, né, que estão com auxílio doença, aposentadoria por invalidez. E o Enio que pergunta, ele diz, tudo bem, gostaria de tirar uma dúvida, o deficiente físico com 25 anos de contribuição pode se aposentar ou não pode? Eu sou deficiente, tenho de banco 9 anos de trabalho e já trabalhei em outras empresas e estou perto de completar 25 anos. Aguardo a sua resposta. Aí eu já queria que você, respondendo, falasse um pouco do que é essa medida provisória, quais são as regras, quais as orientações que você tem dado para essas pessoas. Então, olha, no caso do Enio, nós temos aqui duas possibilidades. Primeiro, eu vou tratar do caso concreto. Certo. Então, Enio, você disse que você tem 25 anos de contribuição. Então, você tem a possibilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, que é aquela no qual há uma redução no tempo de contribuição, desde que seja comprovada a sua incapacidade. Então, no caso, para computar pelos 25 anos, na perícia do INSS teria que ser reconhecida uma incapacidade grave para poder se aposentar com 25 anos. Lembrando que essa perícia do INSS é uma perícia um pouco diferenciada da maioria dos benefícios por incapacidade, porque ela não vai só analisar a sua incapacidade laborativa, e sim a sua incapacidade socioeconômica, a sua incapacidade para o seu convívio social, não somente para você realizar as suas tarefas. Então, se for enquadrado nessa situação de incapacidade então, grave... depende dessa perícia também. Isso, né? Exatamente. Então, no caso, o homem poderia se aposentar com essa redução. Agora, em razão de ser deficiente físico, eu também tenho a possibilidade de aposentadoria por invalidez. Se for comprovado, e aí eu só preciso ter a carência, que no caso você já cumpriu, se for comprovado a sua incapacidade total e permanente para o trabalho, eu tenho também a opção da aposentadoria por invalidez. Então, no caso do Enio, seria isso. Agora, em relação à medida provisória 739, que foi publicada a semana passada... É uma medida do Temer...
Uma medida do governo, ela trouxe uma situação de revisão dos benefícios por incapacidade, o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, os segurados que estão há mais de 2 anos em auxílio-doença ou aposentados por invalidez e que não passaram por nenhum tipo de perícia do INSS, eles serão chamados. O INSS tende a mandar cartas de comunicação a partir de agosto, com as datas dessas perícias, para que possa ser avaliado qual é o real quadro de incapacidade dele hoje. E não sendo considerado incapaz, seja de forma parcial no caso do auxílio-doença ou totalmente incapaz para aposentadoria por invalidez, esse benefício poderá vir a ser cessado. E para os novos benefícios, houve uma condicional do tempo. Então, hoje, tanto o benefício requerido na via administrativa ou o benefício requerido na via judicial, ele vai ter um prazo, ele tem um prazo de concessão, então ele pode ser concedido até 120 dias. Então, após esses 120 dias, ele vai submeter a uma nova perícia. E os juízes também já estão sendo orientados a, nas decisões, colocarem qual é o prazo, porque normalmente o juiz fixa que seja deferido o benefício até que seja comprovada uma alteração na incapacidade. Então, as sentenças já devem trazer esse novo período. Que é um absurdo, né? Se você pensar que, bom, a gente tem visto algumas manchetes de jornais dizendo que o governo pretende rever 840 mil auxílios-doença, já estabelecendo que poderá cortar 3 milhões de aposentadorias por invalidez. Imagina você já predeterminar o que você quer fazer sem saber se você tem realmente 840 mil auxílios para cortar ou 3 milhões de aposentadorias para rever. Ele parte do princípio de uma redução de custo, que é ruim, né? Em vez de partir do princípio de verificar se a pessoa tem condição, se ela pode manter a sua... se ela manteve alguma capacidade laborativa, né? Se ela pode retornar ao mercado de trabalho, eles já obrigam necessariamente as pessoas a fazerem essa perícia. E também temos que avaliar qual vai ser a qualidade dessas perícias, porque hoje em dia a perícia já não é realizada da melhor forma, né? Claro. O perito já não é, às vezes não é um perito especializado na patologia que a pessoa, é o ortopedista analisando um problema depressivo, é o cardiologista analisando um problema ortopédico, então vamos ver qual vai ser a qualidade dessa perícia. O laudo do médico assistente, dos médicos que às vezes é um médico que está, sei lá, 10, 20 anos com... Mesmo os médicos do convênio da pessoa, né? O médico acompanha a pessoa durante uma vida inteira, o perito vai lá e não considera aquele laudo, que eu acho que é outro absurdo aí, porque é uma briga antiga nossa aqui. E nós, inclusive, decidimos aqui no sindicato, na reunião da diretoria, que vamos entrar com a medida, uma liminar, né? Uma medida liminar? Mandado de segurança. Um mandado de segurança contra essa MP, porque no nosso entendimento ela já parte de um pressuposto ruim. E a gente também tem conhecimento de que os peritos teriam uma bonificação para atender, né? Acho que é outra coisa ruim, porque você estabelecer que cada atendimento vai ter uma bonificação, você está estimulando, inclusive, que se chame mais gente que não necessariamente precisava passar por perícia agora, e a qualidade da perícia corre um risco de ser atingida, né? De ser alterada. Eu volto aqui para o Sixu e pergunto o seguinte: qual a importância da Previdência Social? O que significa a Previdência Social no Brasil? Olha, a Previdência Social é muito importante, acho que um aspecto social e um aspecto econômico. Um aspecto social é porque ele atinge, na verdade alcança, cerca de 90 milhões de pessoas. Porque a Previdência Social paga por mês 30 milhões de benefícios. Desses, 20 milhões de benefícios têm o valor do piso, o valor de um salário mínimo. Então, se nós imaginarmos aqui uma família de 3 pessoas, 90 milhões de pessoas são atingidas com 30 milhões de benefícios. Ela tem uma importância... E a gente vê muito isso, né? No interior, normalmente, o aposentado, ele é o rimo de família. Ele é a pessoa que ganha mais na família, ou às vezes o único que tem renda... Sustenta toda a família. Exatamente. Economistas conservadores criticam muito os recursos que são colocados na Previdência, dizendo que esses recursos deveriam ser colocados na educação, nas crianças. Mas, na verdade, quando a gente coloca dinheiro na Previdência, avós sustentam netos e esse dinheiro também, na verdade, sustenta as crianças, basicamente no interior. Isso acontece e nas zonas rurais também. Ele tem uma importância econômica também, a Previdência Social. A Previdência Social é uma grande dinamizadora
da economia, gerando renda e emprego. Porque quando nós gastamos quase 500 bilhões de recursos públicos na Previdência Social por ano, na verdade são 500 bilhões que vão cair direto no comércio. Porque quem recebe dinheiro da Previdência, benefício da Previdência, não compra ação de bolsa de valores, não compra carro importado, não vai para Nova York, na verdade vai para o comércio. Claro. Então é esse dinheiro que dinamiza a economia, que gera emprego e gera renda. Com certeza. Doutora Sara, tem mais umas questões aqui, e uma delas ele fala assim: prezados amigos, boa noite, sou bancário e gostaria de esclarecer dúvidas sobre benefício do INSS para minha mãe. Meu pai falecido recebia LOAS. LOAS é um dos benefícios do... Assistenciais. É uma assistência social, né? E o INSS disse que minha mãe, 67 anos, é dona de casa, não poderia receber o benefício dele, pois ela não é brasileira de nascimento. Disseram também que o único jeito seria ela contribuir por no mínimo 15 anos a partir de agora, pois nunca trabalhou, quer dizer, nunca trabalhou, trabalhou em casa, né? E trabalhou muito, porque o trabalho de casa é muito duro e muito chato. Só assim teria direito à pensão. Estão corretas estas informações? O que poderíamos fazer para que ela possa receber alguma ajuda ou benefício do INSS? O LOAS, fala um pouquinho dessa questão do LOAS. Então, a questão do LOAS, ele é um benefício assistencial fornecido para aquela pessoa que não está afiliada ao regime geral da Previdência e desde que ela não tem, que a renda familiar da família seja 1/4 do salário mínimo. Então, realmente, se o pai recebia o LOAS não tem como transformar o LOAS numa pensão para o dependente. Não existe pensão sobre o LOAS. Sobre, né? O LOAS. E no caso, realmente, a informação passada para se aposentar por idade que ela teria que recolher por 15 anos é correto porque é o período de carência exigido para aposentadoria por idade. O requisito etário ela já cumpriu, seriam necessários 60 anos, ela já tem 67. Porém, ela não cumpriu a carência. Se voltar a contribuir, começar, no caso, né, a contribuir e cumprir essa carência, teria condições de aposentar por idade. Se não for essa via, seria pedir um benefício de LOAS para ela, no caso que ela realmente não tenha as condições financeiras, então ela preenche os requisitos da concessão do LOAS. Certo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Qual que é a orientação que você dá? Porque o bancário fica se perguntando, né? Quando ele for tomar a decisão de aposentar, acho que muitos bancários têm procurado o sindicato para saber essa orientação. O que ele tem que verificar? Então, ele precisa verificar, primeiro, o tempo que ele já tem contribuído e qual é a expectativa de vida dele na atividade laboral. Eu visualizo uma possibilidade de permanecer no mercado de trabalho por mais tantos anos, que no caso seria suficiente para eu ingressar na fórmula 85-95, compensaria pelo fato de você se aposentar sem um fator previdenciário. Mas outros fatores você tem que levar em conta, porque também o tempo que você deixa de se aposentar, você está deixando de receber o seu benefício. Mas você tem a incidência do fator, que normalmente é um redutor de 30% a 40% do valor da renda, mais ainda para a mulher, que tem expectativa de sobrevida maior do que o homem. Então, ele precisa avaliar o seu momento de vida, né? Se eu tenho realmente condições, às vezes no mercado de trabalho a pessoa já está na ameaça de ser demitida, ela sabe que ela não vai implementar essas condições, ela só tem realmente a via de se aposentar pela forma integral, que o 30 anos mulher e 35 homem. Pode também solicitar a um especialista que faça um cálculo, porque o INSS fornece a contagem, mas ele não te dá informações sobre o valor. E aí a pessoa pode ter uma prévia. No sindicato a gente faz o cálculo, você teria que agendar, tem um setor aqui que faz o cálculo para você, então é importante você marcar uma agenda, vir aqui, conversar, entender bem, para tomar uma decisão mais acertada em relação ao tempo e uma estimativa de qual valor você receberia no caso de se aposentar neste momento ou daqui mais um ano, fazer uma análise de viabilidade. Muita gente está preocupado com essa mudança, com essa reforma que o governo quer fazer, que diz que vai fazer provavelmente depois de outubro, depois das eleições municipais, né, depois da... quer dizer, a conta vai ser colocada para o trabalhador depois que passar as eleições municipais, para não interferir aí nos candidatos deles. E, portanto, é fundamental, né, nós estamos num processo, nas centrais sindicais, um processo de mobilização, construindo com as várias categorias, que tem campanha salarial agora no segundo semestre, com a população no geral que tem consciência e que sabe que precisa lutar para que nossos direitos não sejam atingidos, né, e que a população não seja vista apenas como um custo para o governo, porque na verdade nós pagamos impostos, os impostos têm que ser distribuídos mais em benefício da população do que em pagamento de juros da dívida, que é o que a gente está vendo acontecer aí, e para banqueiro, né,
A gente não pode aceitar que mexam nos nossos direitos. Imagina que o presidente da CNI estava dizendo que não, o trabalhador tem que aumentar a jornada, pode trabalhar umas 80 horas semanais. Quer dizer, querem que a gente trabalhe 80 horas semanais, dobre a jornada, né? Que você demore mais tempo para poder aposentar. Quem vai viver até lá? Imagina, o mercado de trabalho ele é extremamente exigente. Ele te contrata se você tiver nos bancos até 26 anos e 11 meses. Tem banco que estabelece essa idade. Ele só te contrata um pouco mais se você tiver uma carteira de clientes grande e pomposa. Senão não te contrata. Né? Para o banco, 40 anos é velho. 30 anos já é velho para banco. Você entendeu? Imagina você ter que ir para o mercado de trabalho, ser demitido e ter que ir para o mercado de trabalho. Onde é que ele vai arrumar emprego? E que tipo de emprego vai ser esse? Aí eu pergunto para o Suxu aqui, para a gente terminar. Tá bom, e quais são as propostas? Como é que a Previdência pode arrecadar para no futuro? É verdade que a população está vivendo mais, né? Vai viver mais, tem menos gente nascendo, há uma inversão nessa pirâmide a longo prazo. Quais são as propostas para sustentar a Previdência Social? Olha, eu acho que a primeira proposta é simples, simplesmente cumprir a Constituição. É falado pela grande imprensa, pelo programa do Fantástico ontem, que a Previdência Social teve um déficit de 85 bilhões. Cumprir a lei significa dizer simplesmente o seguinte: a COFINS, que foi criada para financiar a Seguridade Social, em 2015, ela teve um valor de 200 bilhões. Então, se o déficit foi de 85, a COFINS, ano passado, teve a arrecadação de 200 bilhões e não foi utilizada na Seguridade Social. Só aí já temos uma grande parte dos recursos necessários. Mas a gente pode fazer mais do que isso. A gente pode reduzir também a taxa de juros. De taxa de juros, nós pagamos, taxa de juros da dívida pública, nós pagamos ano passado 500 bilhões. Para você ter uma ideia desse montante, nós gastamos ano passado, ou investimos ano passado em saúde e educação, somados 200 bilhões. Então, se nós reduzirmos a taxa de juros, vamos ter mais dinheiro financeiro do que para a saúde e educação do povo brasileiro. 2,5 vezes nós pagamos 2,5 vezes a mais, nós pagamos para banqueiros e deixamos de pagar para a saúde e para a educação. Então, eu penso que uma das saídas é a redução da taxa de juros, mas eu acho que existem outras também, como combater a sonegação. Sonegação no Brasil está em torno de 800 bilhões por ano, sonegação de impostos. Temos que cobrar aquilo que é chamado de dívida ativa da União, aqueles que são devedores comprovados da União, que está em torno de 1,5 trilhão essa dívida. E o governo só recupera por ano 1% dessa dívida, recupera 15 bilhões. Então, se nós fizermos uma força-tarefa para combater a sonegação e para recuperar o que já está comprovadamente devido, nós certamente teremos recursos para financiar com folga a Previdência Social. E só o déficit, só a sonegação na Previdência Social, só na Previdência Social ano passado, segundo o Simprofaz, que é o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, foram 103 bilhões, já dava para pagar o déficit da Previdência. O que eles chamam de déficit, né? O que eles chamam de déficit. Esse suposto déficit não existe, mas ele poderia desaparecer por várias possibilidades, só que eles escolheram a forma de desaparecer com déficit, desaparecer, na verdade, com os benefícios e com o sentido social da Previdência. E gerando emprego, né? Gerando emprego, fazendo o Brasil crescer, é a melhor forma de arrecadar mais, da Previdência arrecadar mais, e as pessoas mais felizes, com mais dinheiro. Colocar dinheiro na mão de pobre. Exatamente. Bom, nós agradecemos aqui ao Suxu e à doutora Sara pela presença, por todos os esclarecimentos que nos foram dados. Nós vamos encerrando aqui o Momento Bancário e convidando você a ler a cartilha, entender e defender a Previdência Social. Está no nosso site, você já pode baixar o PDF, amanhã estará no nosso Facebook e a gente também vai enviar o link para você no seu celular. Leia, compreenda e ajude a defender a Previdência Social. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário.